Olá, pessoal. Bom, dando continuidade aí na correção da lista de exercícios que foi enviado para vocês, como foi dito, a gente dividiu em três partes essas medidas de tendência central: dados discretos agrupados e dados contínuos. Vamos falar sobre esses dados discretos. Então, quando a gente utiliza a ideia de dados discretos, são números inteiros que apareceram poucas vezes e a partir disso a gente consegue determinar os valores das medidas de tendência central. Então não dá para a gente agrupar, não dá para a gente trabalhar com intervalos, porque são poucas informações e informações diferentes. Então nesse caso aqui, se a gente quiser calcular a média das informações, para calcular a média é só a gente pegar o somatório do xi, ou seja, somar todos os valores que a gente coletou e dividir por n, que é o número de valores que foram coletados. Nesse caso aqui é bem simples, não tem muito segredo, é como se fosse a média que vocês fazem das notas. Somei 2 valores, divide por 2. Somei 10 valores, divide por 10 e assim por diante. Depois, no caso da mediana, a mediana precisa colocar em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Deixando ele na ordem crescente, a gente pega aquele elemento que está exatamente no meio, dividindo as informações em duas partes iguais. Lembrando, se for número ímpar, você pega o número que está no meio, porque daí sobra a quantidade igual dos lados. Se for número par, você pega os dois termos do meio e calcula a média. Lembrando que precisa estar na ordem crescente. E a moda, se tiver a moda é aquela informação que mais aparece, então vai ser o termo que mais aparece das informações que foram coletadas. Não tendo essas informações, a gente fala que é a modal. Pode até ter duas modas, mais do que duas a gente não tem. Então isso é quando a gente lida com dados discretos. Vamos lá. Aqui nesse caso, a gente tem essas informações, ó, calcular a média, moda e mediana. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores que foram coletados. Eu preciso somar esses 9 valores. Então o que eu vou fazer? Já para calcular a média, já vou colocar na ordem, já facilita também da gente calcular a mediana depois. Então eu tenho o 14, a gente pode ir riscando para não ter perigo de esquecer ninguém, mais o 15, que é o próximo valor. Olha lá, o 15 apareceu duas vezes, preciso colocar as duas vezes. Depois, o próximo número que a gente tem aqui, ó, o 18. Então, vou somar aqui o 18. Depois, vou somar o 19. Depois, o 21, que apareceu 3 vezes. Então, 21, 21 e 21. E, por fim, vou somar o último número aqui, o 25. Então, isso daqui já facilita, tanto para a média, para a moda, para tudo, isso daqui já vai facilitando. Então, se eu quero descobrir a média, é só somar tudo isso daqui e dividir por quanto? Se nós somamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores, vou dividir tudo isso daqui por 9. Somando tudo isso daqui, a gente chega no valor de 169. 169, vou dividir por 9, que foram os valores que foram coletados, chega numa média de aproximadamente, né, porque deu 18,777, então aproximando aqui com uma casa decimal, a nossa média é 18,8, tá lá. Depois a mediana, como aqui para o cálculo da média já coloquei em ordem crescente, se eu tenho 9 valores, quem vai estar no meio é o quinto elemento, porque percebam, ó, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tá lá. Sobraram 4 valores para frente e 4 valores para trás. Como está em ordem crescente, são 4 valores menores, 4 valores maiores. A nossa mediana vai ser 19. Tá aqui, então essa é a mediana. E por fim, a moda, é só a gente pegar aquele valor que mais aparece. No caso, o valor que mais apareceu foi o 21, porque eu tenho 3 valores iguais a 21, que foi a maior quantidade que apareceu. Então, isso são as medidas de tendência central, dados discretos. É bem simples, só tomar cuidado aí com essa ordem crescente, com a questão dos valores aí para não se confundir. Daí o outro exercício, o item B, deixei a resolução aqui, então dá um pause e confira com o que vocês fizeram, verifique se tem alguma informação diferente. Aqui nós temos 4 números decimais, não tem nenhum que se repete, então ele é amodal. Como são números pares, a gente pegou os dois e calculou a média, então a gente precisou fazer isso para poder organizar essas medidas de tendência central. Certinho, pessoal? Valeu aí, um abraço.